Vamos lá. Ter metas é importante? É importante. Sim. A resposta é: ter metas é importante. Buscar motivação baseada em metas vai influenciar na sua produtividade? Vai ajudar nos seus resultados? Também vai. Com certeza. Sim, a resposta é sim. Ter metas vai ajudar na minha produtividade. Outro ponto, outra pergunta. Ter metas vai ajudar no meu processo de nocautear a procrastinação? Provavelmente sim, também vai te ajudar. Agora é o momento. Tem um problema. A motivação baseada apenas em metas tem um pequeno probleminha que é o seguinte. Quando eu e você, nós temos uma meta, e quase sempre a gente até passa por aquela questão lá do pensamento positivo, da lei da atração, de criar aquela imagem daquele carro maravilhoso, aquele carro preto, com banco de couro, ou então tá viajando para aquela praia maravilhosa, vendo os golfinhos nadando, tomando coquetéis, essas coisas maravilhosas, tudo isso é lindo, certo? Só que aí é um problema que eu vejo muito e que eu já passei por isso várias vezes, por isso que eu estou falando que tem um problema na motivação baseada em metas. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho uma meta e eu tenho cumprido ali, estou com foco, estou disciplinado, tenho força de vontade, crio uma agenda e vou cumprindo aqui no dia a dia, a maioria das pessoas erra justamente nisso. Elas estão tão focadas no resultado final que, no meio do percurso, que é no meio do caminho ali, ela olha e verifica que aquilo está longe demais, e aí é onde a maioria erra, aonde a maioria abandona a jornada da faixa preta, que é, falta muito, começa a procrastinar, começa a diminuir o ritmo e, de repente, para pelo meio do caminho. Um exemplo muito claro. Quando eu era adolescente, e aí eu busquei ali um processo de emagrecimento, pesava mais de 110 quilos, comecei a fazer exercício físico, dieta, mudei todo o meu lado nutricional e os meus hábitos de vida. Eu falo sempre que eu queria olhar para uma balança na minha frente, pisar com o pé direito, pisar com o pé esquerdo e olhar ali e ver cravado 75 quilos. No meio desse caminho, eu ia lá na farmácia, tinha lá 103 quilos. Só que na minha cabeça estava sempre ali os 75. E o que acontecia muitas vezes? Eu chegava em casa frustrado, meu Deus, essa meta nunca vai acontecer. Meu Deus, eu não chego lá. E aí eu esqueço de curtir o quê? O processo, de valorizar o progresso que eu estou tendo. Porque eu falei com você, ter metas vai te ajudar a ter mais foco, mais disciplina, mais força de vontade e principalmente vai te dar uma direção. Porque quando eu tenho uma meta, eu crio uma agenda com ações coerentes para chegar na minha meta. Então, por isso que eu falo que ter metas é importante, mas o problema de atrelar a minha motivação de levantar da cama e ir construindo só a meta é um problema. Por quê? Porque a maioria das pessoas se concentra no resultado. E no meio do caminho, ela fica, ai, mas está muito distante. E é por isso que eu vou falar com você agora a respeito de um estudo. E nesse estudo de Philip Brickman, de 1978, ele aborda um assunto que eu também não vou adentrar ao mérito. Inclusive, você terá arquivos aqui com os links para que você possa acessar, caso você tenha curiosidade. Ele fala sobre algo que se chama adaptação hedônica. E eu vou te explicar isso aqui de uma forma simples e prática para você entender até na minha própria vida e você vai identificar isso na sua própria vida. E o que o Philip Brickman diz? Ele fez um estudo bem curioso, onde é óbvio que é um estudo empírico, com ali uma amostragem de pessoas. Ele entrevistou 22 ganhadores da loteria. Então, mão direita, 22 ganhadores da loteria. Mão esquerda, ele entrevistou 29 pessoas que tinham sofrido algum tipo de acidente e tinham se tornado paraplégicos. E qual que era o propósito? Qual que era o propósito desse estudo? Philip Brickman, na verdade, ele queria entender o seguinte: qual que é o grau de mudança no nível de felicidade e satisfação com a própria vida que esses grupos tinham sofrido? Ganhadores da loteria, pessoas que sofreram acidentes e ficaram paraplégicos.
E o porquê disso? Ele acreditava que nas duas situações são coisas que aconteceram, entre aspas, do dia para a noite. E aí ele foi entrevistar. Basicamente, ele chegou a uma conclusão bem curiosa, que os ganhadores de loteria, com o passar do tempo, dos dias, das semanas, dos meses, o seu grau de felicidade e satisfação com a própria vida era exatamente o mesmo do que ele tinha antes de ganhar a loteria. Por que disso? Porque é o que acontece com outro grupo. Ele identificou que o grau de satisfação, felicidade ou insatisfação de quem tinha sofrido um acidente com a vida que ele tinha um pouquinho atrás, também com o tempo se mostrou a mesma. O que significa que esses dois grupos, com eventos traumáticos que você pode qualificar da forma que você quiser, com o passar do tempo, os dois grupos eles se adaptaram àquela realidade e o seu grau de satisfação com a vida, de felicidade, motivação, era praticamente o mesmo de antes dos eventos ocorrerem. O que significa que eu e você, nós nos adaptamos muito facilmente ao que acontece conosco. Vou falar aqui com você, por exemplo, um caso que aconteceu comigo. E nesse caso, pessoal, o que aconteceu comigo? Eu tinha sido convidado por alguns cursinhos, fui convidado por faculdades, fui convidado por pessoas, por alguns grupos. Ah, ministra um treinamento, ministra uma palestra, faz uma palestra para mim. E aí, qual que era o meu método? Eu assistia vídeos e tentava replicar na minha realidade. E ali eu tomei uma decisão. Falei, eu quero ser um palestrante profissional para levar a minha mensagem, para levar o meu conteúdo, para levar minhas experiências. E eu quero viajar ao Brasil, eu quero palestrar para grandes empresas. Então, eu tomei uma decisão de me tornar um palestrante profissional. Para isso, eu fiz um alto investimento em mentoria, em treinamentos de oratória, cursos de palestrante, coisas do tipo. No meio do caminho, surgiu um grande objetivo que é, eu poderia participar de um grande evento nacional, desde que eu cumprisse ali um cronograma de preparação, de estudo, de seguir aquele objetivo até chegar lá. O que significava que eu tinha uma meta e eu precisava cumprir ali um plano de ação, cumprir aquilo ali todo santo dia. E foi isso aí por longos 6 meses. Eu dedicava uma parte do meu dia, 1, 2 horas e meia, todos os dias para me preparar para aquele objetivo até chegar lá. Eis que um dia, uma quarta-feira à noite, se eu não estou enganado, com uma câmera parecida com essa, tô brincando, não era parecida com essa não, porque era um celular, mas tinha um tripé parecido com esse, coloquei o tripé lá, dentro, né, do escritório, e ali eu palestrei por longos 8 ou 10 minutos, e eu tive ali a oportunidade, né, de pisar pela primeira vez em um palco nacional de um grande evento. O que depois me proporcionou várias oportunidades, ser contratado por grandes empresas, ser contratado para grandes eventos. E aí, olha o que acontece. Naquele dia à noite eu fiquei emocionado, tomei ali 2, 3 taças de vinho. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E eu achei que aquilo ali era uma mudança, transformação na minha vida, na minha carreira. Meu Deus, agora tudo aconteceu. E aí foi a surpresa. No dia seguinte eu acordei, vesti minha roupa, fiz meu ritual da manhã, fui para o jiu-jitsu, voltei do jiu-jitsu, olhei minha agenda do dia, voltei a trabalhar. E aí fui para o evento, palestrei no evento, foi incrível, network, contatos. Voltei para casa, continuei trabalhando, outros objetivos, outras metas. E o que significou que aquilo foi incrível, foi maravilhoso, mas no dia seguinte eu já tinha me acostumado com aquilo. Aquilo ali passou a fazer parte de mim, da minha essência. Era algo que eu tinha conquistado e já era natural para mim. Eu me acostumei com aquilo. Assim como você vai se acostumar. Então, motivação por metas. Metas é importante, metas ajudam contra a procrastinação, metas aumentam a sua produtividade. Mas ser motivado apenas por metas não é o suficiente. E a gente vai descobrir na próxima aula a motivação que funciona. Aquela que vai fazer diferença no seu jogo, que vai te ajudar a amarrar aquela faixa preta na sua cintura. Obrigado.